Maia. Vencer a pandemia. Como é que a pandemia afetou o vosso agrupamento? Afetou bastante. O escotismo implica presença física, não é? Tudo o que nós conhecíamos até esta altura da pandemia era sempre atividades presenciais. A pandemia veio trazer-nos aqui limitações de presença. Com o estado de emergência e depois mais tarde o estado de calamidade, tivemos que encerrar, digamos assim, a nossa sede e reinventámos-nos, passando a ter atividades online. Portanto, eram reuniões, encontros que fazíamos previamente agendados no Zoom, na plataforma Zoom, com todos os elementos, acompanhados dos seus dirigentes, e começámos então a fazer reuniões online. E sentiram receptividade com essas reuniões? As pessoas tinham saudades de estar umas com as outras? Sim. Sentimos, sim, as reuniões presenciais eram sempre muito participadas, quase sempre a 100%, sendo que a uma determinada altura também se notou um certo desgaste, porque eles depois, quando começaram a ter escola, vinham da escola online e mais escoteiros online e mais algumas atividades extracurriculares que já tinham também online, e notou-se ali assim um certo desgaste. Mas com os escoteiros era quase sempre a 100%. E 2020 era para ser um ano de comemoração para vocês, que comemoravam e comemoraram os vossos 60 anos. Como é que correu esse ano? Conseguiram manter alguma atividade, por exemplo? Não, nós só tivemos, começámos realmente o ano, um ano de festa, com projetos para eventos marcantes, para comemorar 60 anos, que é uma data bonita, 60 anos de história com muito valor, e então tínhamos uma série de planos. Só que conseguimos atividades presenciais até início de março, e quando o Primeiro-Ministro falou ao país, nós já tínhamos planeado na semana anterior, portanto ele falou ao país no dia 12 de março, se não estou em erro, e nós já no fim de semana anterior já tínhamos decidido em reunião de direção de que iríamos encerrar o agrupamento, as atividades presenciais, porque já o número de casos estava a aumentar substancialmente. Tínhamos previsto então para esse ano, assim, a maior das atividades seria um acampamento em agosto nos Pirineus, e iríamos todos, o agrupamento inteiro, iríamos para os Pirineus. Tivemos que cancelar esse acampamento. Cancelámos ainda o lançamento do livro dos 60 anos por uma juventude melhor, que já estava pronto, era para ser lançado em cerimónia pública em abril. Tivemos que cancelar esse evento. Cancelámos ainda uma exposição que também tínhamos planeada fazer com o espólio e a história do nosso agrupamento, um jantar de comemoração. Portanto, tudo isso ficou em stand-by, cancelado e em stand-by. E quais foram as maiores dificuldades neste ano, além de terem que cancelar todos esses planos e das atividades serem feitas de forma online? Quais foram as maiores dificuldades? Foi difícil manter, por exemplo, a união? Não, de forma alguma. Mantivemos-nos, quer a nível do corpo de dirigentes, quer a nível da relação dos dirigentes com os seus elementos, com as crianças e os jovens. Saímos unidos sempre, reforçados. Claro que isto, graças ao esforço dos nossos dirigentes, são adultos, são voluntários no escotismo, fizeram realmente um esforço acrescido, reinventaram-se, a criar conteúdos para semanalmente apresentar online às suas crianças, aos seus jovens. Porque era preciso manter a motivação. Exatamente. E agora já retomaram as atividades. Quando é que aconteceu esta retoma de...
Nós iniciamos o ano escotista em outubro de 2020, porque nessa altura ainda era permitido atividades presenciais com algumas regras, com as regras de distanciamento, com espaços, o espaço da sede foi devidamente condicionado para que as atividades decorressem com segurança. Pusemos desde sinalética até meios para desinfecção das mãos, toda uma série de informação para que as coisas corressem bem e houvesse segurança aqui nas atividades presenciais. E então, como eu dizia, ainda iniciámos em outubro, mas logo no final de novembro tivemos que regressar outra vez ao online. E depois, e agora, agora em 2021? 2021 estivemos online até há um mês atrás, mais ou menos. Retomámos. Desconfinaram também, sim, não é? quando houve autorização para desconfinar, nós também desconfinamos. Estamos neste momento com atividades presenciais alternadas quinzenalmente com online, para as duas primeiras secções, portanto para os lobitos e para os exploradores, fazem quinzenalmente. Os pioneiros e os caminheiros, que são os mais velhos, mais responsáveis, esses sim fazem semanalmente os seus encontros, as suas reuniões. E houve alguém a desistir? Neste vai e vem, alguém ficou para trás? Não, desistir não desistiram. Agora, notamos muita vontade de regressar ao presencial. Não tivemos, que nós saibamos assim, não tivemos desistências, não é? E como é que estão a correr estas atividades agora? Apesar de fazerem estes 15 dias, com os mais pequeninos, 15 Sim. dias, só vêm de 15 em 15 dias, notava essa ânsia de voltar aqui Sim, completamente. ao agrupamento? Completamente, eles estão super entusiasmados. Temos de ter sempre atenção às regras do distanciamento físico. Se calhar principalmente com os mais pequeninos. Principalmente com os mais pequeninos, temos de ter sempre muito cuidado com isso, mas nós também, eles estão divididos em pequenos grupos, não é? Que é os bandos, neste caso os bandos e as patrulhas, e o próprio funcionamento do bando, o próprio funcionamento da patrulha permite que nós façamos atividades presenciais e ser possível esse distanciamento. E tem sido assim. Agora, a partir do mês de junho, se calhar já temos previsto começar a fazer todos presencial. E essa era também uma das minhas questões. O que é que está pensado para este ano ainda? Ou seja, o que é que acham que ainda vai ser possível concretizar? A partir de junho, então, todas as secções retomam as atividades semanais presenciais e eles estão já a trabalhar em planos de atividades de exterior, a preparar jogos de cidade, raids e acampamentos que têm que obedecer a uma determinadas regras de segurança. Tem que ser tendas individuais, tem que haver distanciamento, o distanciamento necessário e obrigatório. E serão estes 2 meses atividades então para cada secção, adequadas a cada secção, da escolha deles, e é isso que temos planeado fazer. Ou seja, com as adaptações e com as regras de segurança mais reforçadas, é sim. possível fazer na mesma? É possível fazer escotismo, sim, claro que sim. Muito obrigada. Nada.